Opa, boa noite. Boa noite, Lohane, Sara, Yuri, Michele, Adri, Gláucia, doutora Viviane, Vanessa, Tarcisa, Marcinha, Mari, Raquel, Lucimara, Amanda. Boa noite, Tati, Rosa, boa noite a todo mundo. Eu preciso perguntar o seguinte: vocês estão me ouvindo direitinho? Porque eu estou estreando meu microfone novo. Olha que legal. Tecnicamente, ele está aqui para melhorar o áudio para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu acenar aqui. Adriana, Judite, Neide, Shirley. E aí, estão me ouvindo bem? Nath, tá legal? Vanessa, boa noite, pessoal. Então, né? Que bom. Nem dá para ouvir o ventilador. Eu liguei o ventilador hoje. Tá um calor aqui em São Paulo, vocês não têm ideia. Eu liguei o ventilador e não tá vazando o som do ventilador aqui. O ventilador aqui da minha sala, ela parece um helicóptero, assim, de tão forte que ele é. Uma maravilha, mas ele faz barulho. Ok, vocês estão me ouvindo bem. Então, tá bom. Então vamos começar? Hoje eu tô muito, muito feliz. Eu toda semana começo quase que do mesmo jeito, né? Falando, olha, hoje vai ser um assunto muito legal e tudo. Mas eu me empolgo mesmo. Eu me empolgo tanto que às vezes eu atropelo assim os entrevistados. Eu tô ficando uma pessoa mais educada. Falei semana passada, né? Da primeira série, da primeira live dessa nossa série, eu atropelei tanto o Dr. Clay, tadinho, que depois de uns dias aí eu ia assistindo, eu pedi desculpa pra ele. E ele nem falou que não foi nada. Não, tudo bem. Ele nem falou, imagina, você não me atropelou. Então é sinal que eu atropelei legal. E alguém, depois da live, tinha falado, mandou um comentário pra mim. Falou, olha, você precisa só tomar cuidado pra não falar demais e não deixar seu convidado falar. Na hora eu fiquei meio triste, assim, sabe? Mas nada como uma boa dica. Mas vamos lá. Hoje, então, a gente vai falar com a querida doutora Viviane Limonge. Eu estou chamando já a fazer a transmissão ao vivo, enquanto ela aqui embaixo o assunto da noite, porque aí quem chega. Ah, eu não consigo colocar. Ah, entrou agora. Entrei, Boa noite. Carla, tudo bem? Acho que está muito perto, peraí. E aí, tudo bem? Boa noite a todo Oi. mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Peraí. Calma, eu sou capaz. Ô, José, o problema é que quando eu coloco o fone, eu consigo ouvir? Eu não estou conseguindo ouvir nada. Vocês estão ouvindo a doutora Viviane? Vocês estão me ouvindo? Eu não te ouço. Será que o problema é aqui? Ih, pessoal, tá baixo? Ih, tá Peraí, baixo? calma, nós vamos conseguir. Eu não ouço nada. Deixa eu ver aqui se eu tô com o volume da transmissão ok. 35%. Ok. Aí, Oi. peraí. O volume aqui tá no máximo, mas eu acho que a conexão da doutora aqui tá ruim. Tá pensando aqui. Peraí. Oi. Vocês estavam ouvindo a doutora Viviane? Eu vou chamar ela de novo. Travou, foi o dela que travou, né? Achei que era eu aqui que não tava sabendo mexer direito no negócio. Peraí. Não, acho que a doutora Viviane caiu aqui. Opa, não. A doutora travou, né? Vamos ver se eu consigo chamar agora. Vamos lá. Aqui. Sem o microfone. Oi, oi, Vamos oi, ver. oi. Oi, oi. Agora sim?
Eu tô te ouvindo super baixinho. Então é o seu mesmo que tá Melhorou? baixo, porque agora eu até desliguei o meu microfone É, aqui. melhorou? Ai, Tá Deus. bem, bem baixinho. Será que o celular não está apoiado em algum lugar que está abafando exatamente o microfone? Dá uma olhada se o seu celular não está apoiado em algum lugar que tampa a entrada de áudio. Não tá. Eu vou pegar um fone, Carla. Ok, enquanto a doutora tá vendo aí o que a gente pode fazer, deixa eu adiantar algumas coisas para vocês. Opa, vamos ver? Opa, agora acho que tá bom, a gente tá ouvindo até o ruído do fone. Melhorou? Muito. Fala Melhorou? aí. Ai, que bom. Eu tô te ouvindo bem Pronto. agora. Ai, que ótimo. Ufa. Bom, vamos tentar com esse meu celular aqui, com 30% de bateria. E sumiu de novo. Oi. Aí. Oi, agora tá legal. Deixa eu colocar o Eu meu acho que eu tenho aqui. que falar assim. Sim, viu? Assim a gente Tá bom. te ouve bem. Ai, que bom. Eu preciso ter. Oi, doutor. Oi. Tá, então vamos lá. Bom, boa noite a todo mundo, boa noite, doutora Viviane. É muito bom ter você aqui com a gente. A gente já tinha combinado essa live faz um bom tempo. Na verdade, a gente Acho que combinou um essa ano. live quase isso. Acho que foi em abril, né? Quando a gente fez o lançamento do app, que foi quando a gente se encontrou pessoalmente. Eu conheci seu livro e fiquei apaixonada por tudo que você tem estudado esse tempo todo. E eu falei para você, falei, vamos lá no Autismo Legal para a gente falar para as pessoas, explicar esse assunto que parece muito novo, mas também não é tão novo, porque é um assunto que mudou muito em 2015, mas na cabeça de muita gente, a gente nem sabe exatamente o que mudou. Então, a gente vai começar assim, do zero. Eu vou te perguntar tudo a respeito da Tá. capacidade civil da pessoa com autismo, mas primeiro eu vou deixar você dar boa noite para a turma, né? Olha, Carla, obrigada. Você é uma querida. Conheci você lá na Alesp, quando eu estive lá com a Letícia. E depois eu tive o prazer de te encontrar com você há um ano, mais ou menos, naquele evento da prefeitura sobre capacidade. E quando a gente conversou um pouco sobre o tema. Eu só vou falar que eu estou com 30% aqui no meu celular, espero que a gente consiga terminar. Mas vamos tocando. Boa noite a todo mundo, é um prazer estar aqui. Eu admiro muito o trabalho do Autismo Legal, da forma como a Carla consegue passar as mensagens. E eu acredito, como a Carla, que é a disseminação do conhecimento, das informações, que cria uma sociedade mais diversa, cria uma sociedade mais justa e solidária. Então, eu estou aqui à disposição. Muito bom. Bom, a gente tem uma turma querida, um abraço muito grande para o Hernani, que é um rapaz com autismo, que tem um trabalho incrível em Minas Gerais. Qualquer dia a gente traz o Hernani para vocês conhecerem. Mas vamos para as perguntas. Doutora, a pessoa com autismo, a gente sempre ouviu dizer, né? A gente sabe que durante muitos anos, a pessoa com deficiência era uma pessoa que não tinha a plena capacidade para fazer e acontecer e resolver a sua vida. Considerando que a lei disse que a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, isso significa que a pessoa com autismo também não pode resolver a sua própria vida? Explica isso melhor para a gente. Olha, eu vou explicar, e eu vou tentar explicar trazendo um pouco da história sobre essa questão de capacidade. A gente começa a falar em termos jurídicos, né, Carla, e às vezes acaba complicando um pouco. Mas eu acho que a lei, quem tem que entender a lei são as pessoas. Então, a questão sobre capacidade é um termo jurídico que quer dizer o quê? Da pessoa ter condições ou não de atuar sozinha na vida civil.
Todo mundo nasce com essa capacidade de direito, todo mundo que nasce vivo, em tese, a lei fala, olha, todas as pessoas têm capacidade e direito de atuar na vida civil. Todas as pessoas vão ter o direito de fazer contratos, etc. e tal. Mas a lei, historicamente, sempre colocou algumas limitações nessa capacidade. E aí entravam as pessoas com deficiência. O problema é que é uma lei sempre foi uma lei para proteção da pessoa com deficiência, mas essa proteção, né, Carla, ela acabava sendo de uma forma tão exagerada que o que acontecia? A pessoa ficava em casa. Ela era tão protegida para não atuar na vida civil que essas pessoas ficavam em casa, elas não tinham acesso à educação, elas não tinham acesso ao trabalho, elas não podiam constituir família. Então, é uma lei que ela tem uma boa intenção, né? Quando a gente fala de incapacidades, que as pessoas com deficiência elas eram colocadas num rol de incapazes, que elas não poderiam atuar na vida civil. Porque a lei entendia que a lei tinha que proteger as pessoas delas mesmas. É isso. Então, na verdade, protegeram tanto que passaram do ponto, né? E acabaram sufocando as pessoas. Exato. Ok, a gente entende que a pessoa com deficiência não é uma pessoa incapaz que não possa tomar decisões da sua própria vida. Mas durante muito tempo foi considerado assim. Aí, a partir de 2015, tudo mudou. Explica pra gente por que mudou em 2015 e o que, de fato, aconteceu que mudou tudo, né, relativo à capacidade civil. Tá. Mudou tudo mesmo. Antes existia uma presunção que a pessoa com deficiência não podia fazer nada. Agora a gente vive um regime que as pessoas com deficiência podem. A lei por ela outorga a capacidade a todo mundo, todas as pessoas com deficiência mental e intelectual. Então, autistas, pessoas com síndrome de Down, etc. Tudo isso decorre de uma convenção internacional. Então, a gente vê, Carla, que isso não mudou só no Brasil. Essa ideia é uma ideia que vem mudando em todos os países. Todos os países que assinaram, que a gente fala, ratificaram a convenção internacional, eles estão mudando as suas legislações internas, as suas leis internas. Então, é um movimento internacional em prol para favorecer o protagonismo da pessoa com deficiência, para trazer autonomia para ela. Não é um movimento só no Brasil. Então, agora, a lei, desde 2015, presume-se que todas as pessoas com deficiência têm capacidade para atuar na vida civil, ou seja, contratar, fazer contrato de trabalho, contrato de escola, enfim, atuar financeiramente, patrimonialmente, etc. Então, é uma mudança de paradigma que foi trazido, né? É muito legal isso. Um beijo para Letícia querida do Crianças Especiais, Letícia. Foi quem nos apresentou, né? Já foi mencionada aqui hoje. A gente já falou de você, viu, Lê? Então, assim, vê se eu tô certa. Antes de 2015, a pessoa com deficiência, a gente não está falando só de autistas, mas de pessoas com deficiência em geral, eram incapazes para qualquer coisa, a não ser que eu provasse que ela era capaz. Aí veio a Lei Brasileira de Inclusão, que mudou, inverteu tudo. Então, a pessoa é capaz para qualquer coisa e ela só não vai poder fazer alguma coisa se eu provar que ela não pode. É isso? É isso. Eu falo que a gente vive num regime de tudo ou nada. Antes era nada. A gente vivia numa sociedade que, por esse excesso de proteção e por não se preocupar muito com a inclusão, né? A gente não se preocupava muito com a inclusão. Então, ela deixava as pessoas com deficiência de lado. E hoje é tudo. A pessoa com deficiência tem a capacidade para agir na vida civil. Só uma curiosidade, quando a gente fala que a lei foi mudando, foi evoluindo, é super interessante, porque se a gente for pensar, há um pouco mais de 50 anos que as mulheres têm capacidade. Então, até 1962, as mulheres também eram consideradas relativamente incapazes. Olha só. As mulheres casadas. Porque isso agora, né? Há pouco tempo atrás. Né? Há pouco tempo, a idade dos nossos pais, eles passaram por essa mudança. As mulheres casadas eram consideradas relativamente incapazes porque a lei presumia que as mulheres dependiam dos seus maridos. Eram os maridos que tinham capacidade, aptidão
para fazer um contrato de compra e venda de imóvel, para trabalhar, Para etc. A mulher decidir casa coisas para importantes. decidir. Exato. Então, a gente vê que a lei foi evoluindo, a lei foi pensando na inclusão da mulher, dos índios, das pessoas surdas. Antes a lei falava de surdo-mudo, que o surdo, ela falava surdo-mudo e ela falava que a pessoa surda também não tinha capacidade. Porque na época não tinha formas de se comunicar. Hoje a lei já não fala mais sobre isso. Então a gente vê uma evolução da lei, né? Em prol da inclusão. E agora chegou a hora da inclusão definitiva das pessoas com deficiência. Doutora, agora convenhamos, a gente vai pensar em pessoas com autismo especificamente. A gente sabe que tem pessoas com autismo que são muito bem desenvolvidas, têm um cognitivo muito legal, elas conseguem pensar de uma forma um pouco mais complexa, mas existem pessoas que às vezes têm o autismo mais uma deficiência intelectual, né? Pessoas que não têm malícia. A lei falar que eles podem fazer tudo, a gente não estaria deixando eles desprotegidos? Não tem uma forma da gente lidar melhor com esse tudo ou nada? Olha, Carla, e pode me chamar de Viviane, você já pode de doutora, senão eu vou também chamar de doutora Eu fico Carla. me policiando para não te chamar de Viviane. Carla, realmente viver num regime de tudo ou nada, seja para o nada, seja para o tudo, é complicado, porque a lei ela não reflete muitas vezes a realidade, que é isso que você está falando. Muitas pessoas não têm condições cognitivas, e por mais às vezes que ela expresse uma vontade, ela não sabe o que está falando, né? Um joinha, não necessariamente, e um joinha ele serve como um consentimento. Mas nem sempre um joinha serve para você comprar fazer um contrato de compra e venda, por exemplo. Então, existem muitas críticas ainda sobre isso. Eu acho que a lei ainda tem que ser colocadas algumas medidas de proteção, mas do jeito que está hoje, eu sugiro que as pessoas que tenham em casa uma pessoa com deficiência um pouco mais grave, ela entre com pedido de curatela quando essa pessoa fizer 18 anos. Porque assim você vai continuar mantendo uma proteção. Eu sei que vocês vão falar sobre curatela e tomada de decisão apoiada na outra live, mas é importante que, se ela tem que fazer isso, porque se ela não fizer isso, vai presumir que todos os atos que aquela pessoa praticar depois dos 18 anos é um ato válido. Então, se aquela pessoa ela vai no banco, contrai um financiamento, em tese, é um ato válido. Mesmo que, em tese, ela não tenha aquela cognição e ela não saiba exatamente o que ela esteja fazendo. É perigoso. Doutora, eu só queria comentar que a Adelita, que está acompanhando a gente, ela está dizendo que ela é autista e ela tem deficiência intelectual e que ela está muito bem. A gente isso é muito interessante, porque quando a gente pensa, né, nessa nova forma de tratar a capacidade civil das pessoas com deficiência em geral, por exemplo, a Adelita, se não tivesse essa lei, poderia até querer alguma coisa, mas ia depender dos seus responsáveis para dizer se ela de fato quer ou não. Porque o grande ponto é esse, né? A pessoa com deficiência saber o que ela quer e poder exercer a vontade dela. Eu vi uma vez uma palestra com uma pessoa que estava falando a respeito da capacidade civil, quando a gente perguntava, algumas pessoas perguntavam, né? Mas a pessoa com deficiência pode casar? E, né, vou te perguntar, me responde e depois eu te faço outra pergunta, tá bom? Doutora, a pessoa com autismo, ela pode casar? Poder pode, e mais, a lei não estipula nenhum regime obrigatório de bens, como ela estipula para o idoso. Então, você vê que, assim, só para quem não é da área do direito, o idoso mais velho do que 70 anos, se ele vai casar, ele tem um regime de separação de bens. Para quê? Para proteger o patrimônio desse idoso. Para que ele não seja vítima, por exemplo, de um golpe do baú. Agora, uma pessoa com deficiência, ela pode casar e não existe um regime obrigatório. Então, você vê que o sistema jurídico, ele protege mais o idoso do que a pessoa com deficiência. Então, você vê aí algumas incompatibilidades, enfim. Mas respondendo a sua pergunta diretamente, pode. Ok, e aí eu vou te fazer outra pergunta que fizeram no dia, e eu adorei, porque isso me fez pensar um pouco. E aí a pessoa perguntou ali, mas e quem garante que esse casamento vai dar certo?
E eu achei muito legal que a pessoa que estava fazendo a palestra falou assim: e quem garante que o seu casamento vai dar certo? Uma pessoa com É, desenvolvimento típico, não é? Então eu achei isso é, muito é, bacana, assim, porque a garantia de que vai dar certo ou que não vai dar certo está muito além de um é, CID, né? Ou de uma é, deficiência. É muito importante a exato, gente entender isso. Agora, se eu, mãe de uma pessoa com deficiência, percebo e a gente pode falar a respeito de limitações dessa capacidade civil, porque na semana que vem a gente repete para reforçar, porque é um assunto bem novo, então não tem problema a gente entrar nisso. Mas, tá, se eu, mãe de uma pessoa que já está completando os 18 anos, completou os 18 anos, tecnicamente, o meu filho, Gabriel, quando fizer 18 anos, ele é capaz para fazer tudo que ele bem entender e mandar e uhum, desmandar na vidinha dele. Mas se uhum, eu percebo que o Gabriel tem dificuldade em, por exemplo, grandes negociações, em apurar de verdade se ele está sendo passado para trás, porque principalmente as pessoas com autismo, elas têm muita dificuldade nessa sim, malícia da vida, é, né? E é, muitas vezes é, eles são vítimas de pessoas é, maldosas que acabam enganando, apesar de que um monte de gente que é sim, típico é enganado também. Mas, é. né, se eu percebo que tem essas diferenças e que ele pode ser uma vítima em potencial, eu não posso fazer nada, então? Pode e deve, né, Carla? Só para a gente voltar um pouquinho. A questão de capacidade, quando a gente fala que a pessoa de 18 anos ela tem capacidade, é porque existem estudos que falam que a pessoa vai amadurecendo, ela vai adquirindo essa malícia de vida, essa experiência de vida, e que, em tese, quando ela chega a 18 anos, ela já tem uma noção boa do que é a vida, do que é certo, do que é errado, ela Adorei o consegue em tese, interpretar os né? sinais. É porque ainda é muito novo, Em né? Eu, com tese. 18 anos, a gente sabe, mas a gente não tem uma maturidade a gente vai amadurecer, continua amadurecendo, né? E adquirindo experiência. Mas a questão é, depois de 18 anos, hoje a curatela, vamos voltar um pouquinho como era antes. Antes, como era aquele regime de tudo ou nada, era nada. Então, a pessoa com a mínima deficiência ou a máxima deficiência era colocada numa vala comum. Ela era colocada no mesmo plano, o que era uma crítica Que era a tal da da interdição, é isso? que Ou era a não? tal da Interdição é outra interdição. coisa. Não, é isso mesmo. Daí a pessoa entrava com processo de interdição, que culminava nessa curatela, e a sentença era assim, Carla: interditado para todos os atos da vida civil, ponto. Em uma linha, você tinha essa curatela, que era geral, absoluta e restrita para tudo. E daí a família ficava com aquela pessoa em casa, a família também se sentia culpada, é um sentimento de culpa por não ter em É uma casa uma carga pessoa. pesada para a família também. É. E as reações da família variavam entre um paternalismo, superproteção, ou então largava. Então, a gente dá para entender isso porque também a sociedade não fazia a sua parte, né? A sociedade não fornecia postos de trabalho para as pessoas com deficiência e inclusão. Hoje, a partir dos 18 anos, os pais que tiverem dentro de casa uma pessoa com deficiência devem procurar o judiciário por meio de um advogado e mostrar quais são os motivos pelos quais aquela pessoa precisa não interdição, mas por uma interferência do Estado na vida dela. Hoje, a curatela, adiantando um pouco o tema, é uma curatela muito mais personalista e atenta às necessidades da pessoa. Por exemplo, então, no seu filho Gabriel, se você pretende protegê-lo de alguma forma, você vai fazer um laudo médico, vai apresentar talvez um laudo de uma equipe multidisciplinar, com a CIP, que não basta a CID, mas você tem que mostrar a CIP, mostrando quais são as dificuldades que ele tem, o que pode vir a acontecer, porque ele não tem dificuldade em tudo, né? Nós mesmos, a gente tem facilidades com algumas coisas e não temos com outras. Então, você vai ter que fundamentar muito bem a sua petição. O juiz vai ouvir o Gabriel, o juiz vai vai fazer uma análise multidisciplinar do Gabriel, que não é só médica, e ele vai colocar item a item o que ele pode fazer sozinho, o que ele não pode fazer sozinho, o que ele pode fazer com a sua participação, que é a parte da assistência, né? Tem representação e assistência, agora no termo mais jurídico. Então, eu acho que a família também tem que se conscientizar e mudar a ideia, mudar o paradigma e entender que a pessoa com deficiência, com autismo, Down, ela tem suas aptidões,
ela consegue fazer coisas sozinhas, e para o que ela não consegue, busque uma interferência, uma ajuda do judiciário para proteger no que for necessário. E Vivi, o que eu acho bacana de tudo isso é que a gente, mãe, tem que começar a pensar nisso com muito tempo de antecedência. Por quê? Sim. Você ainda não é mãe, né? Não, eu acho que não vou ser. Ok, Mas eu não sou mãe, já... mas a gente conhece pessoas com Então, você já deficiência. trabalhou com muita gente, tem contato com muitos amigos, tem filhos e tudo mais. Muitas vezes nós, mães, queremos cuidar tanto dos filhos que a gente faz muita coisa por eles. E aí a gente não deixa com que eles experienciem, que eles tentem, que eles errem, que eles aprendam, para quando chegar lá na frente, eles possam ter um pouco mais da tal maturidade, né? Para poder tomar decisões. O problema é que às vezes a gente tenta proteger tanto que a gente faz os nossos filhos serem ainda mais inocentes do que eles já são. Infantilizados. E aí chega nos 18 anos, tecnicamente ele pode fazer tudo. E aí eu vou chegar em juízo e vou falar para o juiz, olha, meu filho não pode fazer nada, imagina, ele não sabe absolutamente nada. E aí vão fazer um levantamento de fato em todo o desenvolvimento dele e podem chegar à conclusão que não é isso. A senhora que não está deixando seu filho. E, de repente, a gente vai carregar uma culpa, como se já não bastasse o tanto de culpa que as pessoas carregam, né? A gente já carregar essa culpa de não deixar os nossos filhos se desenvolverem. Mas, Vivi, me responde uma coisa, isso foi quase uma reflexão, assim, uma autorreflexão, sabe? Serve para mim e para um monte de mães que estão aqui com a gente assistindo. Agora, essa limitação que a gente pode pedir em juízo, ela também tem alguns parâmetros. A gente não pode proibir os nossos filhos, mesmo em juízo, de tudo. Você pode explicar para a gente o que a gente não pode mexer? Porque tem coisas que a gente não pode mexer que não tem discussão. Eles são capazes e ponto final. Olha, primeiro uma reflexão sobre o que você falou, e tem aqui o autismo pós-25, realmente tem essa questão da superproteção. Eu não sou mãe, eu não julgo, e eu acho que eu faria a mesmíssima coisa e deixaria a meu filho, ficaria de olho nele 24 horas por dia. Meu pai brincava, falava que eu ia ser uma mãe muito, muito neurótica. Porque faz parte, né? Mas o fato a gente só aprende sempre. O fato é, Carla, assim como o papel de mãe, o papel de pessoa ativa na sociedade, a gente aprende errando e a gente aprende com as experiências. Então, essa superproteção que houve ao longo das décadas, e isso não dá para culpar ninguém, ela acaba impedindo um desenvolvimento da pessoa até um patamar que ela poderia se virar sozinha, né? Então, realmente é um fator muito importante. Eu acho que aí entra muito a sua contribuição da sua página, da Letícia, porque vocês vão mostrando para as famílias a enormidade, a importância do papel delas na autonomia da pessoa, né? Agora, só complementando, a curatela, em tese, ela serve para atos patrimoniais. Eu estou falando em tese porque, às vezes, no caso específico, você pode ter que aumentar esse rol. Mas o que está na lei a curatela, ela serve para proteger a pessoa com deficiência nos atos patrimoniais, ou seja, nos contratos, impedir, eventualmente, que ele consiga vender um bem de raiz, um imóvel, que ele faça investimentos arriscados, coisas assim, para proteger o patrimônio, porque o patrimônio também faz parte da dignidade humana. A gente precisa entender que o patrimônio é importante e que as pessoas com deficiência também, existem estudos que elas têm mais dificuldade de produzir renda. Ainda tem, porque a gente tem menos postos, os postos que não são tão bons. O mercado está fechado, o mercado paga menos para pessoas com deficiência. Paga menos. Isso é uma realidade que existe. E por isso a gente precisa proteger essa questão patrimonial. Mas para se casar, todos os atos existenciais, que são os atos da nossa vida, professar uma religião, ter direito à sua privacidade, de mandar carta, receber e-mails e tal, ela tem a sua privacidade, ela tem direito aos pensamentos dela, que a gente fala em os direitos da personalidade, né? Ela tem o que não tiver proibido, está permitido.
Isso é uma coisa super importante de todo mundo entender. Se a lei diz que é proibido, ok. Agora, se não está escrito que é proibido, então pode. Né? E isso serve para um monte de coisa. Agora, então, significa que se uma pessoa com autismo, com deficiência, mas a gente vai usar o autismo que é o nosso foco aqui. Uma pessoa com autismo quiser se casar, mesmo que eu, mãe, não concorde com quem ele ou ela quis casar, ele pode se casar. Pode se casar. É bom, por isso que é bom você sempre, as famílias sempre manterem um bom relacionamento, mas ele pode se casar. Ele pode tomar todas as providências necessárias, ir ao cartório, fazer os proclamas, etc., e se casar. Mesmo que o pai não autorize. Ok, mesmo porque o pai não tem que autorizar nada. Porque não precisa. Pelo que eu entendi. Exatamente. O pai e a mãe nem pode opinar com relação a isso. Não pode, não. E se ele quiser adotar uma criança, ele pode? Também não tem nenhuma limitação. Para se casar, para adotar, para constituir família, para constituir uma união estável, para ter filho. Não pode ter esterilização compulsória, como também havia no passado. Ou seja, para doação de órgãos. Eu tenho algumas reservas com algumas questões, porque às vezes doação de órgãos, por exemplo, é uma coisa que pode colocar a pessoa em risco, né? Enfim, mas não há essa restrição legal. Então, tudo que a gente comentou aqui pode ser feito diretamente pela pessoa com deficiência, sem nenhum tipo de interferência de terceiros. Pode até escolher um regime legal de bens. Aí eu acho que talvez tenha exagerado um pouquinho. Porque se existe uma proteção para o idoso... por que tem a proteção para o idoso, por que não tem para a pessoa com deficiência? Para mim, então não tem que ter para o idoso também. Bom, enfim, mas está aí uma questão para ser discutida. Mas pode se casar, Carla. Está livre para todos esses atos existenciais que a gente chama. Doutora, a gente entendeu que não existe mais a tal da interdição, que a gente ouve muito, né? Eu preciso interditar meu filho, eu preciso interditar meu filho. Não existe mais isso, certo? Certo. Mas tem pessoas que tiveram a interdição antes de 2015. O que acontece com essas pessoas que tiveram a interdição antes de 2015? Elas continuam sendo... não tendo capacidade para nada, ou perdeu a validade essa interdição? Porque tem muitos pais que têm essa dúvida, né? Tem um caso bastante interessante de uma pessoa com síndrome de Down, que ela mesma pediu o levantamento da interdição, ou seja, ela entrou em juízo, ela mesma, a pessoa com síndrome de Down, entrou com o juízo e falou, olha, não sou mais incapaz, porque veio a lei de 2015 e quero me casar. O juiz concedeu. Então, em tese, quando a gente tem uma lei de Estado, agora meio jurídico, mas uma lei de Estado que muda no estado das pessoas, ela tem aplicabilidade imediata e ela tem efeitos retroativos. Todas as pessoas que sofreram processo de interdição, elas poderiam ter os seus processos revistos. Existia até um movimento do Ministério Público para revisar uma por uma dos processos de interdição. Não deu tempo de fazer, eu acho que é uma coisa inviável. Mas aí, se a família tiver interesse, ou se a pessoa com deficiência tiver interesse em fazer esse levantamento da interdição que a gente fala, né? Essa revisão, pode fazer. Pode e deve. Isso é bem legal, né? E essa pessoa com síndrome de Down, quando solicitou esse juízo, foi uma prova cabal de que ela não era uma pessoa incapaz. Tanto que ela teve a capacidade de pedir o levantamento dessa interdição em juízo, né? É muito legal esse exemplo, assim, eu acho muito bacana. Bom, a gente então já sabe que não existe mais interdição, que as pessoas com deficiência, independente da deficiência, a partir dos 18 anos, ela só pode ser limitada em algumas coisas que forem relacionadas ao patrimônio e à parte negocial, mas com relação à sua vida em si, ninguém manda mais. Mas às vezes, e aí eu não tenho como não pedir para você pincelar nesse assunto, afinal de contas, você escreveu um livro sobre isso, você é uma referência no Brasil nesse assunto. Às vezes, a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo, ela se sente meio insegura. Ela percebe que ela é mais inocente
e que ela pode ser enganada de uma forma um pouco mais fácil do que as outras pessoas. E aí tem um negócio que, para a cabeça de mãe de pessoa com deficiência, de mãe de autista, é um bicho de 7 cabeças. Que é essa tal da tomada de decisão apoiada? Explica pra gente isso, por favor. Eu vou explicar, olha. Primeiro, sobre interdição. A gente fala que teve um atropelo legislativo porque o Código de Processo Civil ainda fala em interdição. Então, a gente tem uma lei de direito material, que é mais importante, porque ela rege o direito e ela decorre de uma convenção internacional, mas a gente teve um Código de Processo Civil que ainda fala em interdição. Mas, em tese, para os operadores de direito que estiverem aqui, por favor, não usem mais a palavra interdição, porque ela carrega um estigma e um peso muito grande. Tanto interdição de pessoa com deficiência, como interdição de pessoas mais velhas, né, Carla? A gente sabe aí, quando a pessoa vai ficando com Alzheimer ou com alguma doença uma degenerativa mais velha, é aquele caos na família quando a gente fala em interdição. Bom, quanto à tomada de decisão... Só cortando. É importante você ter tocado nesse assunto, porque quando a gente fala a respeito de capacidade civil, da interdição, da curatela e tudo mais, a gente não está falando só de pessoas com deficiência, apesar de ser esse o nosso foco, mas qualquer outra pessoa que não tenha condição de estar exprimindo a sua vontade, é isso, né? Exato. Que ela vá perdendo um pouco da condição de pensar, de expressar sua vontade corretamente, etc. E sobre tomada de decisão apoiada, tem uma diferença que é fundamental. Quando a gente fala de curatela, a gente fala de uma substituição. Então, você é minha curadora, você me substitui ou me auxilia naqueles atos, assina junto, naqueles atos que o juiz determinar. Agora, quando a gente fala em tomada de decisão apoiada, não é substituição, é um apoio. Então, por exemplo, eu sou a pessoa com deficiência, escolho você, Letícia, você, Carla, tô com a Letícia na cabeça, ficou lendo aqui. Tudo bem, a Letícia vai ser outra pessoa que vai ser escolhida. Isso, você e a Letícia, para serem minhas apoiadoras. Eu posso escolher você e a Letícia, porque eu posso escolher pessoas que nem são da minha família. Mas eu tenho plena confiança em você, vocês duas são ótimas advogadas, pessoas experientes, maduras, e eu falo assim, olha, juiz, eu me sinto muito insegura para isso, eu quero escolher 2 pessoas para me fornecer informações para que eu, Viviane, consiga tomar minha decisão. Então, a diferença fundamental da curatela para a tomada de decisão apoiada é essa, é a figura, deixa de ser uma situação de substituição para ser uma figura só de apoio para que a pessoa com deficiência tome a decisão. Isso é o mais importante, que nesse momento eu acho que as pessoas têm que aprender. Até para as pessoas do direito, muita gente não sabe ainda. Eu faço parte de um grupo de estudo do Estado de São Paulo, da Secretaria, e a gente estava vendo, por incrível que pareça, no Estado de São Paulo não tem nenhum pedido de tomada de decisão apoiada. E em outros países, como a Itália, eu procurei esses dias. Eu estava pesquisando esses dias para ver se eu vi um processo completo, como que era, porque eu nunca fiz, né? Eu sei da teoria, mas eu nunca fiz esse tipo de processo. E eu não encontrei, eu ainda pensei, acho que eu não estou sabendo pesquisar direito. Ok, então é não isso, tem, né? Não tem. Apesar... E na Itália é a regra, Carla, sabe? Em outros países é a regra. Ele já tem essa figura desde 2005. É lógico, tem 15 anos aí de lei. Mas a gente tem que começar a melhorar isso aí. Apesar que eu acho que, falando assim, entre nós e todo mundo que está assistindo a gente, acho que, de fato, a tomada de decisão apoiada acontece muito, mas não necessariamente formalizada em juízo. Sim. Acontece muito de fato, né? Onde você tem, assim como qualquer outra pessoa, tem conselheiros, né? Tem mentores, tem pessoas que te ajudam em algumas decisões. Isso é legal. Deixa eu só dar... Mas tem gente que é sozinha. Exato. Tem gente que é sozinha. E essa figura existiria bem. Olha, eu estou com 11% aqui de... Mas a gente também está acabando. A gente tem uns 10 minutinhos. Vamos ver. Se você cair, eu termino. Mas vamos ver se você consegue ficar até o final. Vamos só então explicar essa diferença. Eu vou usar o Gabriel de exemplo, porque eu acho que ajuda bastante. Gabriel está fazendo 18 anos. Gabriel tem capacidade para tudo que ele bem entender na vida dele legalmente. Para
que o Gabriel tenha alguma limitação em qualquer área, em alguma área da vida dele, eu, mãe, preciso solicitar em juízo, preciso provar que o Gabriel não tem discernimento suficiente para alguns atos. O juiz vai apurar e vai dizer se sim, o Gabriel tem dificuldade ou tem limitação para alguma coisa, e para aquilo especificamente ele vai interditar, ele vai proibir que o Gabriel tome uma decisão sozinho. Nessa situação, eu, mãe, tenho o poder de decidir no lugar dele, para aqueles atos específicos que o juiz colocou lá na sentença. Para o resto das coisas, eu posso aconselhar com a mãe, eu posso espernear, eu posso gritar, mas quem decide é ele. É isso. Exato. É isso. Com 18 anos, os pais que quiserem, acharem que naquela situação concreta precisa de uma intervenção do Estado, os pais precisam ter uma postura ativa, procurar o judiciário, procurar um advogado, a defensoria pública, para que eles procurem o judiciário e justifique, olha, realmente, meu filho não tem condições de fazer isso, de fazer aquilo e de fazer aquilo lá. Mas não basta você entrar com uma petição vazia, sem fundamento. Porque às vezes, Carla, ainda muitas famílias, eu sei que é difícil, eu não estou falando, não estou julgando, o que eu falo aqui é pelo que eu estudei. Muitas famílias ainda sentem o peso de ter uma pessoa com deficiência em casa e às vezes preferem que essa pessoa fique quietinha lá. Então, se você for entrar em juízo, você vai ter que fundamentar bem a sua peça. Vai ter que falar, não olha, é porque eu quero, é porque ele não precisa. É porque você quer, exato. E ele vai passar por uma perícia. Então, uma perícia multidisciplinar, como a gente falou, de assistente social, psicólogo, médico, fisioterapeuta, enfim. Então, não é porque o pai quer ou deixa de querer. Tem que analisar as necessidades da pessoa, da pessoa com autismo, da pessoa com deficiência. E o que não estiver limitado, está permitido. Perfeito. Isso eu acho que, assim, se a gente pudesse deixar uma lição nessa live, é isso. O que não estiver proibido em sentença é porque é permitido. Tudo o restante é permitido. Agora, eu não tenho dinheiro para contratar a doutora, que é muito boa e entende muito disso. Eu posso ser atendido pela Defensoria Pública, certo? Certo. Pode, deve. Eu não lembro qual é o limite aqui em São Paulo, acho que são 2 salários mínimos. Pessoas que até 2 salários mínimos têm direito a procurar a defensoria para representação. Acho que está em R$3.000 o limite. Aumentou, né? 3,5, mas a gente tem uma live que a gente fez com a doutora Renata de Piriçá, ela deu todos os detalhes. Quem quiser pode puxar lá no GTV. A doutora Renata é ótima. Tem essa live ali. E só entre nós aqui, com todo mundo que está assistindo, tem muita gente que acha que porque você está recebendo atendimento gratuito de advogados do Estado, é que o atendimento não é bom. Fala pra gente, é fácil ou é difícil passar no concurso da Defensoria? Tanto quanto para ser juiz, para ser promotor, defensoria também só tem pessoas de muito gabarito, capacitadas e disponíveis, com a intenção de ajudar. A pessoa que vai para a defensoria, ela tem aquela vocação para trabalhar pelo próximo, né? Para representar os interesses do próximo, principalmente daquela pessoa que não tem condições, a pessoa vulnerável financeiramente. Então, é uma carreira maravilhosa, recomendo, assino embaixo e fiquem tranquilos, super tranquilos em procurar a Defensoria Pública. É uma grande instituição. Isso é bem importante a gente passar sempre para frente, porque são excelentes advogados, né? A gente pode dizer que é um time de elite que trabalha na defensoria, porque não é qualquer um que consegue entrar para esse time. É muito complexo você fazer parte dessa... E tem que ter muito amor, né? Exato. E tem que ter muito amor e uma consciência muito em prol do outro. Eu acho que a defensoria, ela tem isso na vocação dela. Corre na veia, né? Porque se não corre na veia, não aguenta, não. Porque não é fácil. Né? É puxado o serviço. Agora, sabe uma coisa que eu queria terminar com a gente falando disso? Apesar de não ser a minha área, não ser a sua, mas que está totalmente ligado no que a gente falou aqui, que muitas vezes a gente pensa na capacidade civil de fazer, de acontecer, mas a gente precisa, principalmente agora falando para as mães, assim como eu, a gente precisa entender que quando nossos filhos completam 18 anos, eles têm capacidade, inclusive, para fazer o que não deve. E isso significa que se eles fazem alguma coisa que está contra o que está determinado na lei,
eles podem responder por isso. E aí volta para aquilo que a gente falou agora há pouco, né, Vivi? Da nossa responsabilidade de pais de trabalharmos com os nossos filhos durante a infância toda. Porque quando ele chegar em 18 anos, se por acaso ele agarrar alguém no meio da rua, ele pode parar na delegacia. E até explicar que ele é autista, que ele tem dificuldade em controlar os seus ímpetos e tudo mais, ele já estava dentro de uma cela. Então isso é muito complexo. Eu acho que é uma questão muito difícil essa que você abordou. Eu penso sobre isso bastante tempo. Porque quando você levanta um véu de proteção, esse véu levanta para tudo. E quando a gente fala em capacidade, eu não quis falar, mas a gente também fala em capacidade para atos que violem, que tenham repercussão criminal. Então, é isso que você falou, tem capacidade por os atos jurídicos e também ela é responsável criminalmente. É uma questão super difícil. E, a gente falando aqui juridicamente, o direito penal, ele tem a característica de ser direito penal, é um direito residual. Ou seja, antes de ser um crime, ele já atingiu um bem civil, administrativo, etc. e tal. Se civilmente a pessoa tem capacidade, criminalmente, eventualmente também tem. Ela vai passar lógico, ela vai passar por uma perícia para ver se ela é inimputabilidade ou não, inimputável, etc. Mas é difícil, é uma questão difícil. Assim como é difícil, eventualmente, uma pessoa com deficiência manter relações sexuais e deliberar sobre o seu próprio corpo com absoluta consciência do que ela está fazendo. Eu acho que quando a gente fala em crime, questões sexuais, você dispor sobre o seu próprio corpo, são aspectos delicados aí da capacidade que requerem um pouco mais de atenção. A gente acho que é um tema de uma boa live falar com um advogado especialista nessa área a respeito de crimes praticados ou que tenha a pessoa com deficiência como vítima, como autora. Acho que a gente vai falar a respeito disso daqui a um tempinho. Vai ser muito legal. Doutora, eu te agradeço assim do fundo do coração. Imagina, cara. Eu sempre, quando tenho alguma dúvida relacionada a esse assunto, eu já sei para qual WhatsApp que eu mando a minha dúvida, porque você entende muito sobre isso. Eu fico muito feliz de estar contigo aqui. Para a galera que assistiu um pedaço agora e que ainda sobrou alguma dúvida, semana que vem a gente vai falar a respeito da curatela e dessa tomada de decisão apoiada, especificamente como que funciona esse processo, o que a gente precisa apresentar, o que implica. A gente vai falar só sobre isso, assim, uma hora inteirinha, com a doutora Flávia Marçal, que é mãe de autista. Deixa eu falar uma coisinha, porque eu tô caindo. Eu tô caindo. Então tá, dá olha, tchau, Carla, doutor. Queria agradecer muito a você. A gente marcou e a gente caiu a nossa live no Dia Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Foi assim uma coincidência e, olha, não poderia ser melhor. Admiro muito o seu trabalho, da Letícia. Parabéns por levar o direito de várias formas à sociedade. É uma grande vocação que você tem e eu estou sempre à disposição. Coincidentemente, conheci seu amigo, Silvano, lá no doutorado, também um cara muito bacana, e a gente vai trocando figurinha sempre, um vai aprendendo com o outro, também aprendo muito aqui, aprendo muito. É isso aí. Vivi, obrigada de você usar até o último segundo. Não, obrigada de você usar até o último segundo da sua bateria. Boa noite para todo mundo, a gente vai continuar falando disso na semana que vem. E na terceira semana, no dia 15 de dezembro, a gente termina as lives desse ano falando a respeito de planejamento sucessório e testamento. Como nós, pais, podemos nos organizar de uma forma patrimonial para que o dia que a gente morra, porque todo mundo vai morrer, querendo ou não, para que o dia que a gente morra, os nossos filhos estejam, pelo menos, protegidos patrimonialmente. Vai ser um assunto super importante, então passem para frente. Super bom. Doutora, muito. Beijão, Obrigada, Carla. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.